Irmãos, nós chegamos agora neste capítulo 15 de Atos, e como nós temos estudado, nós sabemos que Atos é um livro de transição. A igreja estava se formando, coisas novas estavam acontecendo. E nós já vimos aqui durante o estudo os problemas que eles tiveram para vencer o judaísmo. Quando nós vimos Pedro sendo convidado por Cornélio a ir até a casa dele, o quanto ele resistiu àquilo, né? Porque os judeus não podiam entrar na casa dos gentios. Então, aqui no livro de Atos, nós estamos vendo Deus quebrando muitos preconceitos que eles tinham. E aqui o problema já começa logo no versículo 1, dizendo, né, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. O que está em jogo aqui? Esse é um capítulo muito importante. Aqui o que está em jogo é: a salvação é pela fé somente em Jesus Cristo? Ou a salvação é fé mais algo que eu tenho que fazer? Então, essa é uma discussão muito importante que está aqui presente até nos dias de hoje. Como que uma pessoa é salva? Ela é salva simplesmente por crer no que Cristo fez, sem mérito nenhum dela, sem obra nenhuma desta pessoa, ou ela é salva por crer e fazer mais um monte de coisas? Aqueles judeus que eram da circuncisão, que se infiltraram dos cristãos gentios ali: olha, não tem jeito para vocês. Não adianta vocês falarem que Cristo morreu pelos pecados de vocês e que vocês têm fé. Não. Vocês têm que guardar a aliança. Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que se circuncidar. Hoje essas coisas ainda continuam acontecendo. Se você conversar com um católico, não o que se diz católico apenas, mas um católico realmente praticante, a Igreja Católica vai dizer que a salvação é uma mistura de fé mais obras. Você tem que fazer obras para se salvar. Mas a salvação, conforme é debatido aqui neste capítulo, é somente... É verdade que uma vez que o cristão é salvo, ele pratica boas obras. Mas não é porque ele pratica boas obras que ele é salvo. Na verdade, quando ele recebe o dom de Deus da fé, porque nem isso é da pessoa mesmo, é um dom de Deus, como diz em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, na verdade, a salvação pela graça é um presente de Deus, e basta fazer uma coisa: crer que Jesus Cristo é o sacrifício único e todo suficiente para que uma pessoa se salve. Único. Uma vez só para os irmãos perceberem a gravidade dessas coisas, uma vez eu vi um vídeo de um missionário muito famoso que passa na TV, e ele estava pregando Malaquias 3:10, eles gostam muito desta pregação, né, de falar de dízimo. E ele diz o seguinte, né? O texto diz: roubarão a Deus? Em que vocês me roubam? Quando vocês não dão os dízimos e as ofertas, né? Aí ele foi para um outro texto que dizia: não entrará no reino dos céus os ladrões. Aí ele diz: olha só, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Quem rouba é ladrão. Então, se uma pessoa não dá dízimo, ela vai para o inferno. Porque a salvação é crer em Cristo, mais dar o dízimo na cabeça daquele homem. Uma confusão completa, porque o dízimo não faz parte da igreja. Não há nada nas cartas dos apóstolos dizendo para dar dízimo, apenas ofertas voluntárias. Então, quando ele coloca isso, ele está invalidando e diminuindo o sacrifício de Cristo, o valor de Cristo. Mas as pessoas que não têm muito entendimento, vê ele colocando um versículo, porque o raciocínio tem alguma lógica, mas ele é incorreto.
ele tem lógica, porque quem rouba é ladrão. O ladrão não vai herdar o reino dos céus. Isso é verdade. Só que isso não tem relação nenhuma com a igreja. E o dízimo não tem relação nenhuma. Fazem outras coisas mais, né? Aqui havia uma mistura da circuncisão, que era algo exigido lá no Velho Testamento. Alguns vão misturar o judaísmo não propriamente com a questão da salvação em si, mas colocando coisas judaizantes na igreja. Então você vai ver, por exemplo, em algumas denominações, que existe o minorá, né? Que existe os levitas, coisas que eram da antiga aliança que não tem nada a ver. Tudo isso é uma mistura de judaísmo. Claro, um pouco mais leve. Não é dizendo, se você não fizer isso, você não está salvo. Mas é a mistura de judaísmo. E este capítulo vai mostrar que, na realidade, a igreja é algo novo. Não revelado no Antigo Testamento, mas que Deus estava fazendo agora. E essa é a grande novidade do livro de Atos, que nós começamos a ver aqui, né? Nós começamos a ver em alguns capítulos, desde que a porta foi aberta para Cornélio. Nós começamos ali a ver então o ministério de Paulo, Paulo indo aos gentios, né? Inclusive, essa foi uma divisão clara. Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 10, quando ele trata exatamente desta questão também. Depois os irmãos podem ler Gálatas para ver isso. Paulo vai dizer assim no final: ficou conhecido por todos e todos aceitaram que era assim, que eu era apóstolo dos gentios e que Pedro era apóstolo dos judeus, da circuncisão, mas que Deus tinha dado a Paulo este ministério de ser o apóstolo dos gentios, de pregar a estes, de ensinar a estes, né? Mas esse é o primeiro concílio da igreja, que é a reunião. É o primeiro da história da igreja. Houveram muitas vezes na história da igreja concílios, muitos concílios pelos séculos. Mas este é o único concílio que realmente vale a pena. Por quê? Durante a história da igreja, se os irmãos talvez não conheçam muito, sempre, às vezes, se levantavam questões doutrinárias, hein? Mas aí tinha papa, tinha essas coisas aí, coisa estranha. Eles se reuniam e aí falavam, não, que a igreja crê é isso. Só que naquela época não era necessário esses concílios. Na época dos papas, do século III, IV, não precisava dessas coisas, porque já tinha todo o Novo Testamento encerrado. Bastava ler e falar, o que o Espírito Santo diz é isso. Não tem discussão, não tem debate. Aqui não havia o Novo Testamento ainda sido escrito. E era uma coisa nova. O que a gente faz? Aí Pedro teve que se levantar e falar, olha, irmãos, vocês sabem, eu fui muito cabeça dura. Durante muito tempo eu achei que nós nem podíamos se misturar com aquele povo. Nós não podíamos nos misturar com eles. Mas Deus me mostrou que Ele não faz acepção de pessoas. Me mostrou que nós seremos salvos assim como eles. O judeu não consegue, Pedro diz, esses fardos são muito pesados, nós nunca conseguimos cumpri-los. Deus vai salvar pela graça. É somente pela graça, é somente pelos méritos de Cristo. O anúncio que nós devemos fazer do Evangelho é este anúncio. E por mais que as pessoas pensem que é fácil mesmo, basta crer. É fácil para nós, Cristo já pagou o preço. Mas até mesmo entre os crentes ainda há essa ideia de mérito humano. Ainda há essa ideia de, poxa, se eu não fizer isso, Deus vai me amar mais ou menos. Ainda há essa ideia que luta dentro da carne humana. Por quê? A salvação somente pela graça e pelos méritos de Cristo coloca tudo que é nosso de lado. Tudo que é nosso, todo o nosso orgulho. Mas é uma grande salvação. Temos que ter cuidado quando nós estamos pregando o Evangelho. Para não falar para as pessoas, olha, você precisa deixar de fazer isso. Olha, você precisa fazer isso ou aquilo. Mas anunciar que já foi feito por Jesus Cristo e o que ela precisa fazer é crer no sacrifício de Cristo.
Sim, arrepender-se dos seus pecados, mas crer. Porque há muitas pessoas que pensam que são crentes. Muitas pessoas que pensam que são crentes porque elas fazem determinadas coisas. Então elas... Por que você é crente? Elas não vão dizer, porque Jesus morreu por mim, me resgatou, eu coloquei a minha fé nele, o Espírito Santo me regenerou, eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. Elas não vão dizer isso. Muitas pessoas vão dizer, não, porque eu vou na igreja, porque eu não falo mal de ninguém, porque eu carrego a Bíblia, porque isso, porque aquilo, porque eu faço isso, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Essa pessoa talvez nunca tenha entendido o Evangelho, nunca tenha entendido a graça salvadora de Deus, que o Verbo se fez carne, habitou, tomou o nosso lugar. Isso é salvação, é a graça de Deus. Depois aqui, irmãos, só mais uma colocação, depois eu vou deixar o irmão Bruno falar. É que depois que Pedro se coloca diante dos irmãos para falar, ele termina de falar, diz que nós somos salvos assim como eles foram salvos. Isso é muito interessante. Não é eles que são salvos como nós, nós fomos salvos como eles. Não é eles que estão se tornando judeus, somos nós que estamos se tornando igreja como eles. A salvação irmão, pode parecer pouco, mas isso é muita, muita coisa. Não é mais a velha aliança, é a nova aliança. Não é uma pessoa quando se converte, ela não se torna judeu. Ela não se torna judeu. Nós infelizmente perdemos irmãos aqui que congregavam conosco porque eles acreditam agora que eles são judeus. Mas não, irmãos. São os judeus quando se convertem que se tornam igreja em Cristo, né? Aí depois que Pedro falou isso, veja que Paulo e Barnabé começam a falar, mas eles não ficam discutindo. Eles não ficam discutindo com eles, porque Pedro já tinha falado, isso é uma coisa sábia, né? Paulo e Barnabé, eles não eram tão considerados assim, né? Pedro sim, podia falar. Aí eles estavam só ouvindo. Quando eles vão falar, é isso mesmo, não tem nada isso de guardar a lei. Não, eles começam a falar simplesmente o que Deus estava fazendo entre os gentios. Como Deus estava mudando o coração daquele povo. Como muitos sinais e prodígios foram feitos. E como pessoas, como ladrões agora não eram mais ladrões. Como pessoas que viviam no vício não eram mais viciadas. Como pessoas que viviam em imoralidade não viviam mais. Eles estavam contando o que a graça de Deus estava fazendo na vida daqueles homens. Como o Espírito Santo estava regenerando aqueles homens. Então eles só contaram o que Deus estava fazendo. Aí se levantou Tiago. Talvez a pessoa mais improvável para falar ali. Porque Tiago era um judeu bastante ortodoxo, bastante guardador da lei. E ele se levanta. Porque eu fico pensando ali que na hora que Pedro se levantou para falar, os fariseus, aqueles fariseus que se converteram, pensaram, Pedro vai defender a gente. Isso aí está errado, tem que circuncidar. Pedrão vai defender a gente, ele está com a gente, vai defender. Aí Pedro não defendeu eles, falou, não é isso. É pela graça, basta crer em Cristo e você está salvo. Né? Não precisa fazer penitência, não precisa circuncidar, não precisa se confessar com o padre, não precisa fazer nada. Basta crer em Cristo. Aí os fariseus, poxa vida, ele não foi. Aí se levantou Tiago e falou, agora vai. Tiago vai defender a gente. E aí Tiago diz no versículo 13, atentem, irmãos, para as minhas palavras. Olha, Pedro acabou de expor aqui como Deus visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, e isso aqui é que é maravilhoso. Olha, calma gente, o que Deus está fazendo agora não é unir quem crê, não é para virar judeu, não é para se converter ao judaísmo. O que Deus está fazendo agora é dentro dos gentios fazer um povo para Ele. Ele está constituindo um povo para Ele. Que povo é esse que Deus está constituindo? E Deus continua constituindo este povo, continua agora, ainda hoje. Cada vez que uma pessoa crê no Evangelho, ela está sendo parte deste povo que Deus está constituindo. A igreja.
Aí ele vai dizer no versículo 15: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor também, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz todas estas coisas conhecidas desde os séculos. Isso aqui é um versículo que carece de atenção, porque se não for bem entendido o que Tiago está falando, pode causar alguma confusão. A que tempo Tiago está se referindo aqui? Isso é muito importante quando nós estamos lendo as Escrituras, falar do que Tiago está falando, o que é voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O que é o tabernáculo de Davi? O que significa levantar? Quem era Davi? Davi era o rei de Israel. Jesus vai reinar sobre esta terra, nós já estudamos isso, certo? Jesus vai reinar, estabelecer o seu reino sobre esta terra. Depois que Deus constituir o seu povo, que é a igreja, e arrebatar para si o seu povo, nós já temos estudado isso muitas vezes. Deus, depois que o último eleito se converter, nós não sabemos quem é, a última pessoa se converter, que é o eleito de Deus que faz parte da igreja, se converter, aí acabou. Deus não precisa mais esperar. Ló já saiu de Sodoma, então já pode mandar fogo. Então ele vai arrebatar, ele vai arrancar a sua igreja da terra. E aí vai vir aquele tempo de tribulação. Mas depois o Senhor vai voltar presencialmente e reedificar o tabernáculo caído de Davi. O reino de Jesus presencial na terra. Ele diz, isso vai acontecer. E quando isso acontecer, aqueles gentios que invocarem o nome do Senhor receberão essa bênção. Quem é esses gentios? Nós já dissemos isso, que no tempo da tribulação haverão pessoas ali se convertendo e crendo no evangelho do reino que será pregado. Então o que Tiago está falando aqui é o seguinte, olha, Deus está fazendo um novo povo. E isso confere, porque Deus sempre teve um trabalhar com os gentios. Isso é realmente algo novo, Ele está fazendo um povo. Mas olha, um profeta já havia dito que quando fosse restaurado o reino, os gentios seriam abençoados. Então Tiago está falando isso. Irmãos, esses assuntos aqui, sempre que nós falamos do reino, do milênio, isso gera uma confusão na mente. É preciso entender os textos. É preciso entender a sequência dos fatos. Eu queria só continuar, irmãos, no primeiro ponto que o irmão começou, quando fala no primeiro versículo que não podeis ser salvos, se não vos circuncidardes, né? Vocês não podem ser salvos. Depois a seita dos fariseus começam a dizer que é necessário circuncidar. Eles colocando, como o Murilo já comentou, eles acrescentando algo para poder ser salvo. O Murilo já falou isso, né? Que hoje, nos dias de hoje, isso ainda acontece, realmente. Muitos querendo acrescentar coisas para que sejamos salvos. Mas a palavra do Senhor diz que é somente pela fé. Mas eu queria também olhar para um outro aspecto, irmãos, porque assim, todos nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, e muitas vezes nós também queremos acrescentar sutilmente para que nós sejamos salvos a obra de Cristo. Como por exemplo, às vezes nós pecamos, erramos em alguma coisa, e nós queremos compensar de alguma maneira aquilo que nós fizemos. Às vezes nós nos sentimos culpados por não lermos a Bíblia. Amanhã eu vou ler um pouco mais para compensar aquilo que eu não li. Ou vou fazer alguma coisa a mais para compensar. Ou vou dar oferta para não sei quem. Eu vou procurar fazer alguma coisa. Nós somos pecadores, nós sutilmente tentamos acrescentar coisas à obra de Cristo.
mas é somente pela fé. Quando diz que é somente pela fé, a única coisa que nós devemos fazer, não somente nós, mas toda a humanidade, é se render à obra de Cristo. O Murilo até já comentou, porque quando é dito que para ser salvo nós precisamos crer no Senhor e ter fé no Senhor, isso constrange. Porque a pessoa, quando a gente prega, a pessoa se pergunta, é só isso? Não precisa fazer mais nada? O Senhor só vai me salvar se eu crer nele? Então é muito fácil. É tão simples que constrange. Mas constrange até para os crentes. Porque até os crentes, às vezes, sutilmente tentam acrescentar coisas. Tentam fazer coisas para compensar, para tentar acrescentar alguma coisa. Porque nós, durante a nossa vida, como eu disse, nós somos pecadores. E nós, querendo ou não, a gente quer mérito. A gente quer um pouquinho de mérito. Mas é isso que o Senhor tem que vencer todos os dias em nós. Que a salvação é somente pela graça, é somente pela fé. Não tem acréscimo nenhum de nós. Nós não fizemos nada, nós não vamos fazer nada. O Senhor não precisa de nós. É tudo pela graça do Senhor. E ele não queria entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio era um gentio, era impuro, não podia entrar. Ele mesmo fala que os judeus são salvos pela graça do Senhor, assim como os gentios também são. Ou seja, todos são salvos pela graça. Não há como acrescentar nada à obra que o Senhor fez, à cruz de Cristo. Quem fez tudo foi o Senhor. Nós não podemos, nós não conseguimos fazer nada. E quando eles falam, é necessário vos circuncidar, na verdade, o que o Senhor disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Só que naquele texto diz que é impossível alguém nascer de novo se o Senhor não fizer. Ou seja, tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é por meio dele e para ele. Enquanto o Bruno estava falando, eu lembrei de mais uma coisa comum em nossos dias, de que acrescentam, né? Tem o povo do sétimo dia, por exemplo, que vai dizer assim, se você não guardar o sábado, então você tem que crer em Jesus mais o sábado. Irmão, qualquer coisa que seja acrescentada ao que Cristo fez, é uma desonra à obra de Cristo. É o homem em busca de reconhecimento. Inclusive, quando a gente prega o Evangelho e a pessoa tem esse constrangimento, mas é tão fácil assim. Na verdade, se você dissesse para a pessoa assim, se você quer ser salvo, você deve fazer isso, isso e isso. Você deve andar tantos quilômetros, fazer tantas orações, fazer tantas... As pessoas farão, porque elas dirão no fim, eu fui salvo porque fiz isso. Mas somente a graça do Senhor pode quebrar o orgulho do homem a ponto de ele dizer, eu sou incapaz, eu não posso me salvar, a não ser que outro tenha vivido a vida perfeita por mim e tenha morrido. Mas o que está envolvido aqui era uma questão dos gentios, porque agora a igreja, os gentios, eles estavam esperando, porque o começo diz que foram enviados alguns irmãos para esta reunião com os principais de Jerusalém. Agora eles estão esperando o retorno. Aí eles estão lá, poxa, e agora? Né? Esse povo veio aqui, encheu a nossa cabeça, a gente pensou que estava salvo, agora eles disseram pra gente que a gente tem que se circuncidar. Eu já estou velho para fazer aquele corte, né? E tem que guardar toda a lei. Poxa, eu acho que eu não vou conseguir, e agora eu pensei que Cristo tinha feito tudo e agora... Aí eles chegaram, pareceu bem ao Espírito Santo, graças a Deus, não colocar nenhum peso sobre eles, a não ser coisas que eram claras que não deveriam ser feitas. Ter relações sexuais ilícitas, coisas morais, né? Coisas até mesmo que nada tinham a ver com a lei de Moisés, mas que já eram estabelecidas no tempo de Noé, né? Por exemplo, a abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, né? Isso aqui, irmãos, quer dizer então que eu não posso comer coisa do Cosme e Damião? O versículo 29 diz que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos.
Poxa, então se eu comer um negócio, a balinha do Cosme e Damião, eu vou perder a salvação, porque Tiago disse que não era para comer. Não, o que Tiago está dizendo aqui é mais no sentido de não gerar atrito com os fariseus, com as pessoas, para que a consciência deles não fosse afetada, porque há outros versículos da palavra de Deus que vão dizer: tudo você pode comer dando ações de graças, você come de tudo, está tudo bem. Então, se vier o Cosme e Damião e te der, você não deve comer por causa da consciência da pessoa que está te dando, das pessoas que estão ao redor. Vamos supor que você chegou lá na sua casa, pegaram lá, você comeu, e agora? Não acontece nada, irmão, não acontece nada com você, absolutamente nada. E as pessoas ficam colocando essas regras, e Paulo aos Colossenses vai dizer: mas por quê? Vocês ficam com esses rudimentos fracos, dizendo: não toqueis nisso, não fazer isso, não fazer aquilo outro. Isso não é nada. Então a crente aí que ele não usa camiseta tal, porque o demônio está lá naquela camiseta e aqui. Irmãos, a não ser que seja uma camiseta falando palavrões irmãos, isso não é nada. Isso não é nada. Claro que determinadas coisas nós devemos nos abster por causa da consciência de outras pessoas. Se você sabe, enfim, é isso. Quando a mensagem chegou, o versículo 31, eles foram lá, levaram a carta. O versículo, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Irmãos, os irmãozinhos estavam tudo preocupados lá. Meu Deus do céu, guardar a lei de Moisés. Mas são mais de 600 mandamentos. Quem vai conseguir guardar tudo aquilo? Quando eles chegou a carta, falou: é pela fé. Creu em Jesus, está salvo. Os irmãos começaram a pular e dançar. É muita alegria. Cristo nos salvou. Irmãos, eu vou dizer, quando começam a falar que o sacrifício de Cristo não é suficiente para qualquer coisa que seja, o sacrifício de Cristo não é suficiente para que você seja arrebatado, o sacrifício de Cristo não é suficiente, isso tira a paz de qualquer um. Tira a paz e a alegria de qualquer um. Tudo para a nossa salvação e para a nossa chegada aos céus já foi feito quando Ele disse: está consumado. Ele não disse: fiz a minha parte, agora é com vocês, façam a sua. Ele disse: está consumado. Perdoados estão os teus pecados. É assim que é, irmãos. Cristo, pelo seu único e suficiente sacrifício na cruz, perdoou os meus pecados do passado e os pecados que eu ainda não cometi e cometerei. Ele perdoou tudo. É uma grande graça e grande alegria para aqueles que entendem quão miseráveis são e quantos precisam do Salvador. Ele levou tudo naquela cruz. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas e se na semana que vem eu pecar, fizer uma coisa bem feia, que ofenda a Deus? Então você pede perdão, com a certeza de que está perdoado. Mas não é safadeza, irmão. Deixar bem claro isso. Porque um cristão nascido de novo, regenerado, ele quer agradar a Deus. Isso é uma evidência de que ele nasceu de novo. Ele deseja agradar a Deus, mas ele cai, ele falha. Ele tem a certeza de, confessando o seu pecado, ele está perdoado por causa da obra de Cristo. Uma coisa que o Bruno falou: às vezes a gente quer compensar, às vezes a gente não lê a Bíblia, eu quero ler mais. Às vezes a gente acha que o nosso choro e o nosso arrependimento é que nos garantem a salvação. Não é, irmãos. Não é o nosso choro e o nosso arrependimento, é a obra de Cristo na cruz que garante. Nós choramos, nós nos arrependemos, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas Deus não fica impressionado. Olha, ele chorou ali, agora sim eu vou perdoar o pecado dele. Não, ele olha e diz: o sangue do meu filho perdoou o pecado, ele está perdoado. Quando eu olho, eu vejo a justiça de Cristo, eu vejo as vestes de Cristo. Não há nada mais, não há mais condenação, não há mais. Então, irmãos,
a gente vai ser arrebatado, é por causa do que Cristo fez. A gente vai ter nossos corpos ressuscitados no dia, é por causa do que Cristo fez. Cristo comprou-nos por bom preço. É isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos se alegraram. E nós devemos ser gratos pela salvação. Aí, esse capítulo, irmãos, ele começa com um debate, uma discussão, uma contenda por essa questão. Circuncida, não circuncida? E ele termina em... Veja no versículo 36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé. Paulo e Barnabé, os companheiros que andavam juntos, que foram para as missões juntos, que sofreram juntos, que foram apedrejados juntos. Você lembra que nós estávamos vendo que eles foram apedrejados juntos, foram idolatrados juntos, eles passaram por tudo juntos. Quando Paulo, ainda Saulo, se converteu, foi Barnabé que levou ele lá entre os irmãos. Diz, não, eu vi, ele se converteu mesmo. Quando apareceu uma necessidade, foi Barnabé que falou, eu vou buscar a Saulo, eu vou buscá-lo, porque eu preciso do dom que o Senhor deu para Paulo. Eles eram muito próximos, eles eram muito amigos e companheiros no trabalho do Senhor. Mas essa é a realidade de que nós ainda estamos na carne, de que nós ainda somos pecadores e fracos. Voltamos agora para visitar os irmãos por todas as cidades. Então Paulo diz, olha Barnabé, vamos voltar, visitar, porque não adianta só pregar, a gente tem que ver como esses irmãos estão, vamos discipular esses irmãos, vamos ver se eles estão firmes na fé. Parece que João Marcos era sobrinho de Barnabé. E tinha acontecido, versículo 38 diz, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então o que está acontecendo aqui? João Marcos já tinha ido junto com Paulo e Barnabé numa viagem. Só que ele abandonou Paulo e Barnabé no meio da viagem, estava ficando muito perigoso talvez. A vida de um missionário não é como é a de hoje em dia dos missionários, né? Era uma vida dura, difícil, de levar pedrada, de às vezes não ter o que comer, de perseguição. Aí o Marcos falou, jovenzinho, o Marcos falou, isso aí não dá para mim não, eu vou voltar, porque isso aqui tá muito perigoso. E Paulo falou, não, isso não é possível não, o servo de Deus não pode olhar para trás não, tem que seguir em frente, eu não vou levar esse moleque mais não. Ele não leva a sério as coisas de Deus. Ele, não Barnabé, não dá para levar ele. Eles começaram a discutir e Barnabé talvez tomando essa decisão de querer Marcos porque tinha uma afeição natural por ele, é seu sobrinho, não, vamos ter misericórdia dele, não. E o versículo 39 diz, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. E aqui, irmãos, não tem como justificar quem que está certo aqui. É Paulo que está certo? É Barnabé que está certo? A verdade, irmãos, é que quando há uma separação, não há quem esteja certo. O orgulho de não abrir mão, Paulo poderia ter aberto a mão e falado, não, tudo bem, leva Marcos. Ou Barnabé falou, não, tudo bem, Paulo, você está certo, Marcos. Mas não foi o que aconteceu. Nenhum dos dois abriu mão. Um dos dois poderia abrir mão e a coisa seguir. Mas eles tiveram essa desavença. E isso é triste. Então, não há super-heróis na Bíblia. Nós não podemos idolatrar Paulo ou Barnabé ou quem quer que seja. Todos são pecadores. Há um só que nunca cometeu pecado. Há um só que nunca falhou. É Cristo. Por isso, quando os homens colocam seus olhos no grande líder, eles vão ter uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, porque os homens falham, e Paulo falhou. Paulo era sujeito, e Barnabé eram sujeitos aos mesmos sentimentos e paixões que nós temos. Eles haviam dito isso há pouco atrás, quando quiseram idolatrar. Não façam isso, a gente é homem. E se eles tivessem esperado mais um pouquinho, eles veriam esses dois servos de Deus discutindo e se separando, mostrando tanto da humanidade deles, o quanto que eles eram pecadores, o quanto que eles eram falhos.
O que acontece aqui, irmãos, é que depois desta separação, eles não pararam de servir a Deus. Barnabé levou Marcos e foi visitar um povo para cooperar ali, ajudar no Evangelho. É sempre maravilhoso de ver que a graça de Deus... Isso aqui eles erraram. Está claro que eles erraram. Está claro que eles cometeram um pecado. E pode ser que ali Satanás pensou: fiz a bagunça, fiz a balbúrdia e agora eles vão se separar. Mas Deus sempre transforma aquilo que é mal em uma bênção. E agora nós, ao invés de termos uma dupla que servia, nós temos duas duplas servindo ao Senhor. Não era o melhor dos mundos, mas Deus utilizou até isso para que o avanço do Evangelho, para que o ministério... E às vezes isso acontece, não é, irmãos? O versículo 40 diz: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Esse versículo dá a entender que os irmãos acharam que quem tinha razão era Paulo, e eles encomendaram a Paulo e a Silas para a obra, e talvez achassem que Barnabé não tinha razão. O fato aqui, irmãos, é que talvez Barnabé tivesse razão mesmo. Não com relação a Paulo, mas com relação a João Marcos, de que ele precisava ajudar aquele jovem novamente, de que o jovem tinha cometido uma falha, mas ele não era descartável, ele poderia servir ao Senhor novamente. Isso é um grande alento para todos nós que cometemos falhas, de que o Senhor pode nos usar novamente. O Senhor pode, no final da sua vida, o já velhinho Paulo, na segunda carta de Timóteo que nós estamos estudando, inclusive, ele diz: trazei-me a João Marcos, ele é muito útil para o ministério. O final daquele velho já preso, já tendo seu orgulho muito abatido pela cruz de Cristo, pelo discipulado do Senhor, dizendo: não. Talvez ali até arrependido do que tinha feito com João Marcos, não, traz, ele me é útil, ele é um servo do Senhor. Que nós aprendamos destas lições, que o Senhor avance a sua obra em nossas vidas. Irmãos, eu só queria colocar só mais um ponto. Se olhando de uma maneira geral o capítulo 15, há uma discussão, uma confusão aqui nesse capítulo. Depois há o parecer de Pedro, o parecer de Tiago, testemunho de Paulo e Barnabé, com aquela discussão de não poder ser salvo se não circuncidar. O que mostra nesse capítulo também, irmãos, que uma coisa deve reger, uma coisa deve ser fundamental em qualquer discussão, em qualquer desavença que alguém possa ter, que é a graça do Senhor, a palavra do Senhor. Isso é o que deve reger toda a nossa vida. Quando nós estamos com as nossas esposas, com os nossos filhos, na nossa família, há alguma discussão, há algum erro, o que deve reger é a palavra do Senhor, é a graça do Senhor. Quando às vezes um pai ensina para os seus filhos o que deve ser feito e ele erra, ele deve se reconhecer que errou. Por quê? Porque não é ele que manda, não é nem o pai nem a mãe que manda. Quem manda é o Senhor. Quem deve reger tudo é o Senhor. Quando alguma coisa quer acrescentar, como nós vemos aqui, a obra de Cristo, tentar compensar alguma coisa para mérito próprio, todos devem se calar, como nós vimos aqui, porque nós não vemos os fariseus, a seita dos fariseus, falando mais nada. Eles se calaram diante da graça, diante da palavra e diante do testemunho dos irmãos. E que isso venha a ser um modelo para a gente também, dentro das nossas casas, das nossas famílias. É a graça do Senhor, só a graça